digamos assim. Eu já vou deixar aqui uma enquete bem objetiva de sim ou não, se vocês são a favor da demissão do Ten Hag, sim ou não. Só isso que a gente quer saber aqui no chat, vamos ver. Eu já disse, né? Sou hashtag aí, fica Ten Hag. Vamos iniciar aqui a enquete, vamos ver a opinião aí de vocês. Eu vou totalmente nessa mesma ideia do Daniel, né? Eu sou muitíssimo a favor da ideia da continuação do Ten Hag, até porque, fazendo uma breve análise, Daniel, Vitor e amigos aqui do Mano TBR, qual equipe no mundo, vou fazer uma pergunta para todos vocês aqui, qual equipe no mundo vocês já ouviram dizer que teve mais de 60 lesões numa temporada só? Qual equipe? O trabalho do Ten Hag, muitas vezes, eu assim como grande maioria aqui, eu acho questionável em algumas decisões. Acredito que ele tem, sim, uma grande parcela de culpa pelos maus resultados da equipe também, até porque, em grande parte da temporada, eu posso dizer para vocês, eu devo ter assistido 95, quase 100% dos jogos. Vocês podem falar que eu sou um masoquista de carteirinha, e sou mesmo, né? Gosto de sofrer com o Lost United aí, pessoal que conhece sabe, mas assim, eu vejo que hoje, das opções que o mercado traz e das possibilidades das quais são discutidas internamente, sejamos coerentes e sinceros. Não vejo nenhuma das opções citadas como algo que possa chegar e dizer assim, ó, esse cara é absoluto. Esse cara é o cara que vai resolver o nosso problema. Tá? Então, assim, me traz esse questionamento, Vitor, Daniel e amigos aqui, de outras temporadas, né? Onde nós tínhamos esse mesmo questionamento no período pós-Ferguson. Será que esse é o cara que vai chegar e vai tomar conta do vestiário, vai organizar essa equipe, vai trazer, de fato, aquela, dadas as devidas proporções, impossível ter uma comparação com o Sir Alex Ferguson, mas trazer uma solidez, uma compactação, uma equipe que nós conheçamos, que realmente seja competitiva, é difícil, é muito difícil. Haja vista, os amigos podem observar aí, 3 dias atrás tivemos Kompany, né? Rebaixado na Premier League, sendo anunciado o treinador do Bayern de Munique. Então eu deixo esse questionamento, né? O mercado ele é escasso e eu acredito que o Ten Hag, com uma nova estrutura no departamento, porque o departamento médico do Manchester United, gente, vocês vão me desculpar, mas é coisa que não existe numa série D de campeonato brasileiro aqui no Brasil ou em outro qualquer lugar do mundo, série C, série D, qualquer outra competição. É impressionante Nem na Várzea. Nem na Várzea, exatamente, Daniel. A quantidade de lesões que ocorreram com a nossa equipe. A questão, assim, chega a ser um negócio, cara, bizonho, né? E isso, Vitor, Daniel, isso afeta qualquer equipe no mundo, né? Você pode ter o melhor 11 inicial possível, você pode ter o melhor elenco possível, mas se você tem mais de 60 lesões numa temporada, gente, nós estamos falando de coisa assim que é impossível de você talvez repetir uma mesma equipe em 2 jogos. É impossível. Né? Então, o que aconteceu no jogo com o Manchester City ontem foi que o Ten Hag estudou o que ele tinha de melhor na defesa. Feito isso, a declaração do Guardiola ontem foi muito feliz. Foi muito correta, onde ele falou: o Lisandro hoje é um dos melhores zagueiros do mundo. E eu concordo. O que o Lisandro faz com a altura que ele tem e com a qualidade que ele tem nos pés, gente, é algo fora da curva. Né? Se vocês observarem ontem o jogo do United, a forma que ele se posiciona, ele já chega ganhando a dividida do atacante em qualquer situação. Então, assim, é uma situação que eu acho que o United tendo condições, eu vejo como mais proveitosa essa ideia do Ten Hag para a próxima temporada.
mais solidez. Já 4 nomes, acredito, né? 5 devem sair, a gente já tem aí certeza. E aí, claro, Vitor, Daniel e amigos aí, acredito em pelo menos, talvez aí uns 10 a 12 nomes, né? Devem deixar a equipe, e aí eu acredito que tenha mesmo uma reformulação, uma das maiores, né? Já vistas ainda no United. Eu tenho uma estatística aqui, pessoal. Não sei se vocês estão preparados para essa estatística, mas desde que o Ten Hag chegou à Inglaterra, somente Pep Guardiola levantou mais caneco do que ele. Klopp ganhou 2, né? Ganhou a Supercopa e a Copa da Liga. Ten Hag ganhou 2 também, 3 finais e 2 títulos, né? Ganhou a Copa da Liga na temporada passada e a FA Cup nessa temporada. E o nosso querido Arteta ganhou apenas 1. Então, somente o Guardiola levantou mais canecos do que Ten Hag desde que ele chegou à Inglaterra. E eu estava analisando, assim, realmente o mercado está escasso, porque a gente vai, vamos supor, vai demitir o Erik Ten Hag, vai contratar quem? Você vai lá no Real Madrid tirar o Ancelotti? Não vai, né? Infelizmente, o Manchester United está numa prateleira mais abaixo, né, da Europa, assim, no atual contexto, né? Nós somos ainda, né, uma camisa muito pesada, temos aí capacidade de investimento financeira absurda, mas o resultado nos últimos anos, na última década, dentro de campo, tem sido terrível, né? Então, quem que a gente vai contratar? Está especulando Pochettino? Pelo amor de Deus, vocês querem me enlouquecer contratar o Pochettino, né? Tirar o Ten Hag e contratar o Pochettino é regresso. Não, assim, não tem condição, né? Pochettino não serviu para a reformulação do Chelsea, vai servir para a reformulação do United? Não tem condição. Pochettino só ganhou algum título quando ele treinou lá o Paris Saint-Germain naquela liga francesa que é um lixo, né? Que é pior que o Brasileirão, pior que a Série B do Brasileirão. Então, nós não temos muitas opções, o mercado está escasso. Tem um amigo aqui no chat, no Face, deixa eu ver se eu vou achar aqui agora, que ele comentou para trazer o Zidane. Rapaz, o Zidane só treinou o Real Madrid na vida dele, que é o nosso amigo Alex, lá no chat do Facebook, traz o Zidane. O Zidane só treinou o Real Madrid, a amostragem é óbvio, né, o Real Madrid. Um timaço, mas não temos a amostragem do Zidane em outro clube. Sei lá, eu acho muito arriscado. E também não sei se ele toparia. Então, dentre essas opções, eu manteria o Erik Ten Hag, porque na primeira temporada, vamos ser honestos, foi uma boa temporada. Ele pegou uma equipe totalmente bagunçada do Solskjaer, tanto que o início dele foi péssimo, depois, né, foi botando ordem na casa, melhorou, ganhou, chegou em 2 finais, ganhou uma. Óbvio, né? Teve alguns problemas com jogadores, teve problemas aí com o Papai Cris, teve problemas com o Sancho, mas enfim, eu daria mais uma temporada aí de crédito para o nosso careca holandês, e com uma nova estrutura aí que o Manchester United está montando, com a nova diretoria, com o departamento de futebol profissional, digamos assim, a profissionalização do departamento de futebol, ele não se envolvendo muito em contratações, focando mais no treinamento, no treinar a equipe. Eu tenho, quase convicção que teremos um resultado melhor. Espero, né, que o nosso Sir Jim Ratcliffe compartilhe desta mesma ideia e não faça a cagada de contratar o Pochettino. Bom, vocês falaram alguns pontos fundamentais, né, dessa questão, desse assunto do Erik Ten Hag, e eu vou relembrando aqui pelos comentários da galera para poder comentar. O primeiro de todos não é de hoje que eu defendo que o Ten Hag precisa ter uma temporada a mais. Não é de hoje. Inclusive, após todos os piores jogos do Ten Hag nessa temporada, que não foram poucos, eu sempre falei, cara, eu sei, é complicado, é uma dor que a gente sente toda vez que pega umas derrotas assim, dessas que irritam mais do que qualquer outras. Alguns jogos que o time não rendia absolutamente nada de fato, né? Tudo isso faz com que o ambiente dentro do elenco faça com que a força do treinador dentro do elenco, a força dos próprios jogadores vá por água abaixo, cara. A gente teve muitos jogos em que o Manchester United começava bem, aí o outro time assustava 1, 2 vezes e o time desmoronava, o United desmoronava. Isso vai muito do psicológico também.
O Manchester United era um time que estava com o psicológico abalado. Isso foi piorando durante a temporada. As lesões... esse é um ponto que eu até vou deixar separado, porque foi um absurdo. Mas as lesões atrapalharam demais o time, que foi fazendo com que o time fosse enfraquecendo. E isso acaba em quê? Acaba em derrotas acachapantes, derrotas assim que em situações de temperatura ideal, de pressão e tarará, como a gente aprendeu na química lá no ensino médio, não aconteceriam de fato. Não acontecem com o United, não acontecem sei lá, com o Arsenal, com o Southampton, não aconteceriam. Mas aconteceram com o Manchester United por conta de tudo isso que foi se acumulando. E para mim, uma das vítimas de tudo isso é o Ten Hag. Não que ele não tenha culpa, pelo amor de Deus. Tem culpa sim. Muitas das coisas que ele fez durante a temporada foram erradas sim. Fez vários movimentos táticos e de escolha de jogadores erradas. Por muitas vezes a gente não entendia algumas escalações do Ten Hag, como por exemplo, deixava o Haaland fora do time, o cara é artilheiro do time. O único atacante que a gente tem é o Haaland e ele não jogava em alguns jogos. Em outros jogos a gente acabava jogando com os volantes praticamente sem volante, porque para mim o Maíno não é primeiro volante, o Eriksen, por exemplo, também não é volante, e a gente jogava no meio de campo com Eriksen, Maíno e Bruno Fernandes, assim, quem marca ninguém, e muitas vezes isso acontecia. E infelizmente, a gente não pode deixar de colocar isso na conta do Ten Hag. Óbvio, a temporada toda, o Ten Hag obviamente errou bastante em bastantes momentos. No entanto, como eu falei, eu ia deixar as lesões em separado. E eu vou abordar a lesão de duas maneiras. A primeira você ter 60 lesões na temporada. Gente, assim, não dá para jogar futebol profissional em qualquer nível, e eu estou falando de Premier League e estou falando de Série D de Campeonato Brasileiro, se o seu elenco, que tem ali 30 jogadores, tenha 60 lesões durante a temporada. Não dá. Eu sou aqui do Piauí, já falei para vocês lá no início da live, então eu acompanho futebol de Série D, porque é o que me entregam aqui no Piauí, os times daqui, infelizmente. E eu garanto a vocês que aqui não tem esse tipo de jogo. E olha que os jogadores daqui não têm uma suplementação perfeita, não tem uma atividade física perfeita, os campos são uma bosta, os caras muitas vezes vão para jogo sem aquecer direito e tudo mais, e não tem 60 lesões na temporada. O Manchester United teve numa Premier League. É impossível. Não dá para jogar dessa forma. Além de lesão, você tem suspensões, você tem jogadores que não estão entregando o seu melhor momento. Tudo isso é normal. 60 lesões não são. E a gente, na temporada passada, por exemplo, a gente teve sucesso com um time praticamente imbatível assim, em questão de lesões. Na temporada passada, a gente sofreu pouco com lesões. O Shaw, que é o cara que mais se lesiona na face da terra, na temporada passada jogou praticamente todos os jogos. Né? Não foi uma ausência significativa o Shaw na temporada passada, tanto é que foi um dos melhores jogadores do Manchester United na temporada. Acho até que ele foi o melhor, né? Acho que foi eleito o melhor jogador da temporada ano passado, foi 2 temporadas atrás, eu posso estar enganado nisso. Mas a gente teve um Shaw de aço, a gente teve um Rashford que, além de não se lesionar, em ótima fase. A gente teve o Martinez sem se lesionar, o Varane se lesionando pouco. A gente teve, enfim, jogadores que renderam na temporada passada e que nessa temporada sequer estavam em campo. Não é que eles estavam mal, eles nem em campo estavam. Martinez, Shaw, Casemiro muitas vezes não teve, Maíno, que termina a temporada como os grandes jogadores no início da temporada, não sei se vocês lembram, mas no início da temporada o Maíno estava machucado, se lesionou, uma lesão mais ou menos grave lá na pré-temporada. E isso vai fazendo, isso atrapalha você como treinador. Por quê? Porque ele não vai ter essas peças e atrapalha as outras peças que entram em campo também. Porque esses caras vão ter que jogar o dobro de minutos que eles deveriam estar jogando durante a temporada. Pô, a gente passou a temporada inteira sem lateral esquerdo, gente. E você está cobrando rendimento de um time dessa forma. Eu acho, assim, eu não sei se eu dou a maior passada de pano da história, mas para mim essa temporada foi uma temporada perdida por conta das lesões. E o segundo ponto sobre as lesões que eu ia abordar gente, saem umas notícias que, meu Deus, eu fico perturbado da cabeça. Uma das notícias que saíram é que as lesões estavam sendo por conta dos treinos do Erik Ten Hag. Gente, das duas, uma. Ou
a gente não entende nada de futebol e ninguém mais entende, só o jornalista que escreveu essa matéria que tá certo. Ou o Ten Hag é o maior imbecil que esse mundo já produziu. Porque se ele tá dando um treino de muita força física, exigindo muito do físico dos jogadores que estão estourando por conta disso, gente, ele não tá boicotando o próprio trabalho dele, não. Se eu sou o treinador do time, eu boto meu time para treinar um absurdo, parecendo uns cavalos de corrida para treinar, e na hora do jogo eles estão estourados, eu tô me prejudicando. Eu tô me prejudicando. E eu não consigo aceitar que o Ten Hag estivesse se prejudicando durante a temporada inteira. Com todo assim, se pelo menos ele estivesse se prejudicando nisso e a culpa estivesse indo para outras pessoas, por exemplo, tá indo para o departamento médico. Não, a culpa só vai para o treinador, porque a pessoa só quer saber do resultado. Sempre que dá alguma merda nos jogos, o resultado é o que conta. Jogou mal, jogou bem, venceu, ótimo. Jogou mal, jogou bem, perdeu, tá tudo péssimo. E a conta só vai para o Ten Hag. Ninguém vai lá atrás, 15 jogos atrás, para saber. Será se ele estava com o time completo nesse jogo aqui contra o Tottenham, que a gente perdeu de 1-0? Será que ele estava com o time completo? Ninguém vai atrás desse tipo de informação. A informação que a pessoa vai foram 15 jogos com 14 derrotas. É isso que a galera quer saber. E a culpa é do treinador, porque o treinador não conseguiu colocar o time para vencer em campo. Como eu já falei, o Ten Hag tem muita culpa de muita coisa. Mas colocar a culpa em lesão, gente, assim, dizer que o Ten Hag teve culpa nas lesões, para mim foge muito da ideia, sinceramente. Eu não consigo nem imaginar o que passa na cabeça da pessoa que pensa que a culpa seja do Ten Hag, dos treinos do Ten Hag foram fortes demais e tal. Lesões acontecem, no Manchester United aconteceram muito mais do que deveriam acontecer, mas não dá para colocar culpa nesse tipo de coisa. Inclusive, o Mourinho reclamava do departamento médico do clube, o Van Gaal reclamava do departamento médico do clube, o departamento médico do clube foi completamente mudado 2 ou 3 vezes durante esse tempo, e as coisas não andaram em termos de lesões. Assim, não consigo cogitar que um treinador tenha sido responsável em uma temporada, tá? Porque na temporada passada o Ten Hag não estourou ninguém. Nessa temporada a culpa foi toda do Ten Hag. Eu não consigo imaginar que em uma temporada a culpa não tenha lesão e o treinador, né, não fez nada ali para estourar ninguém. E a outra temporada que teve 60 lesões, a culpa foi do treinador que estourou todo mundo. Gente, é uma coisa ou outra. Aí você começa a ver alguns comentários, inclusive estou vendo aqui nos comentários aqui falando, mas o Mount se lesionou durante o treino. Gente, o Mount se lesionava no Chelsea respirando. O Mount respirava e ele estava lesionado. Não é de hoje que o Mount tá se lesionando. O Martinez, ele não é um cara que se lesiona bastante, mas lá no Ajax ele já chegou a passar uma boa parte de uma temporada lesionado. O Shaw eu não vou comentar. Porque assim, tá com 10 anos aqui com a gente. Se vocês não sabem quem é o Shaw, não sou eu que vou explicar para vocês agora. Então são algumas coisas assim que vão me irritando desse tempo aí. Mas, assim, a gente, durante esse período sem jogos, a gente vai ter mais lives e a gente vai falando de mais assuntos sobre isso, porque o tempo vai passando aqui, já passando de 9 horas, inclusive, e o assunto não vai acabar, não vai passar disso. Então, é melhor a gente ficar para as próximas lives falar sobre esse tipo de questão e passar para os próximos pontos, porque se a gente ficar falando aqui só da temporada passada, vai ficar complicado. Carta de United. Fala, Daniel. Vamos trazer o resultado da enquete aqui, ó. O pessoal, a gente perguntou mais cedo, ali mais ou menos uns 40 minutos atrás, se o Ten Hag deve ser demitido, né? Sim ou não? 77% não. 23% sim. A galera tá comprando a nossa ideia aí de dar mais uma temporada aí pro Careca mostrar o seu valor, né? E isso, como eu falei para vocês mais cedo, não foi um recorte dessa live. Eu vi várias enquetes do mesmo tipo e praticamente todas, eu acho que com exceção de uma, que a enquete era perguntando
quem você contrataria, se era o Ten Hag ou algum dos outros 3. E aí, nessa enquete, teve uma maioria, eu acho que pro Tuchel. Mas fora essa, todas as outras enquetes de se você manteria o Ten Hag ou se você demitiria, todas deram para manter o Ten Hag.